Shalom. Há momentos em que Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco. Há pessoas que pensam assim: Jesus está comigo, nunca vai me acontecer coisa ruim. Eu confio em Jesus, Ele não vai permitir que coisas ruins aconteçam. No entanto, a Bíblia está repleta de textos que nos mostram que pessoas tementes a Deus passaram por provações. Eu cito, por exemplo, Davi, que era um adorador, teve que enfrentar urso, um leão, ele teve que enfrentar o Golias, ele teve que enfrentar Saul, que tentava tirar-lhe a vida. Eu me lembro, por exemplo, de Daniel, o profeta, que foi lançado na cova dos leões. Eu me lembro dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram lançados na fornalha. Em todos esses casos, Deus permitiu. No entanto, Deus estava com eles. Deus estar presente não quer dizer que Deus vai nos livrar das coisas ruins que podem acontecer. Sabe por quê? Uma das coisas que eu tenho aprendido é que os momentos difíceis são como espelhos que Deus coloca diante de nós. Dessas situações, podemos tirar preciosas lições se pudermos olhar para o espelho e discernirmos exatamente como está o nosso coração, o nosso caráter, a nossa vida. As situações complicadas, as lutas pelas quais passamos, as feridas que muitas vezes nos tocam, elas muitas vezes são como instrumentos e ferramentas de Deus para que a gente possa enxergar como realmente nós estamos. Isso aconteceu com Pedro. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, os versos 36 a 38, nós lemos o seguinte: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou? Não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro não conhecia o próprio coração. Ele se achava forte, inabalável, alguém que estaria com Jesus e iria com Jesus até o fim. No entanto, Jesus coloca um espelho diante dele, e não foi para acusar. Deus nunca usa o espelho para nos acusar, apenas para entendermos o quanto ainda precisamos dele, apenas para compreendermos que no meio da luta, ele não nos deixa sozinhos. Por isso, Jesus diz para Pedro: Pedro, você está dizendo que daria a vida por mim, mas você não é capaz disso. Se Jesus tivesse verbalizado isso, Pedro, ele teria discutido com Jesus. Imagina, eu não vou te abandonar, eu não vou te negar, jamais vou fazer isso. Mas Jesus simplesmente faz uma declaração: o galo não vai cantar até que você me negue 3 vezes. E isso acontece. Jesus é preso, levado, e Pedro segue Jesus de longe. E então, quando Pedro é questionado sobre ser um seguidor de Jesus, ele nega 3 vezes, como Jesus tinha dito. Mas a Bíblia nos diz algo interessante no Evangelho de Lucas, que quando Pedro negou a 3ª vez, os olhos de Pedro e os olhos de Jesus se cruzaram. Os olhares se cruzaram. E naquele momento, Pedro chorou amargamente. Então veja, Jesus não estava acusando Pedro, mas Pedro olhou para o espelho e viu que ele não amava de verdade. Ele não tinha o amor que ele pensava que tinha e que ele era capaz de negar Jesus, sim. Pedro não tinha noção da fraqueza do seu caráter. Por isso, ele havia dito: jamais vou te negar. É difícil para nós, mas precisamos aprender a confiar em Deus. As lutas, as crises, os momentos difíceis, elas vêm e vêm para o nosso bem. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama Jesus, confie. Ele pode até permitir que você passe pela luta, mas Ele não te deixará sozinho. Ele vai entrar no meio da luta com você e sairá do outro lado com você, segurando a sua mão.